Aleluia. Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje eu não sei o que Deus vai fazer hoje aqui. Eu sei que Deus tem feito coisas grandes, mas desde os primeiros minutos que iniciamos aqui o nosso período de intercessão, de adoração a Deus, já era possível sentir a presença do Senhor. Eu confesso que hoje pela manhã tive uma nova experiência com Deus. E o interessante de tudo é que desde quando foi designado para que eu trouxesse a palavra, eu venho buscando algo da parte do Senhor para partilhar com a igreja. E Deus me deu a palavra, amém? Mas não permitiu que eu esboçasse sobre a palavra. Mas se eu tenho uma palavra, aleluia! Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E Deus me direcionou com uma palavra na sexta-feira, e eu venho meditando nessa palavra, e tenta escrever, e ler, e reler, e quem prepara algo nesse sentido sabe como que é, e busca dali, e procura aqui, enfim. Mas eu penso que Deus está nos ensinando nesse tempo, entre todas as coisas, permanecer na presença dEle. Sabe? É aquela situação onde você entra e não quer mais sair. Você entra e quer permanecer. É aquele sentimento assim, fala, poxa, mas se eu for sair eu vou perder. E assim eu espero e tenho crido que vai ser os nossos períodos de oração e intercessão aqui nessa igreja local, aonde não somente os que estão ali ministrando, mas todos estão ministrando, na verdade. Não só os que estão subindo aqui em cima para estar direcionando, mas todos estão ministrando. E nessa ministração você pode abrir o teu coração, você pode levantar a tua adoração, o teu clamor. E desse texto, na verdade foram 2 capítulos do qual o Senhor me direcionou. O cuidado que nós temos que ter na nossa vida de não nos encontrarmos na condição que Nicodemos se encontrou quando ele foi ao encontro de Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um homem religioso na época, de um cargo interessante para os homens, importante, reconhecido na sinagoga. Nicodemos guardava as leis, conhecia as escrituras, conhecia ali todo o regime que foi delegado para aqueles homens daquele tempo, mas ele ainda não conhecia Deus, ele ainda não conseguia entender as coisas de Deus. E nesse tempo existe muitas pessoas dentro da igreja na condição de Nicodemos. Nesse tempo existe muitas pessoas que vêm aos cultos com a mente ainda presa à religião. Então ele vem não para participar de um culto, mas para receber de um culto. Entenda, estamos aqui para provocar a manifestação da glória de Deus nesta cidade e sobre as nossas vidas. Então não é um momento de cantar um corinho, mas de verdadeiramente você abrir o teu coração e se derramar na presença de Deus. E muitas vezes entramos em um lugar onde a presença de Deus está sendo manifesta, mas entramos ainda com a mente presa na religião. Nicodemos foi se encontrar com o próprio Cristo.
mas não conseguia entender a grandeza de quem ele foi se encontrar. Muitas pessoas vêm domingo após domingo, moa após moa, para um encontro com Deus, para um encontro com Jesus, mas ele ainda não teve a revelação com quem que ele veio se encontrar. Deixa eu perguntar para você, quando vamos nos encontrar com alguém que a gente gosta, ou com alguém que tem uma posição importante, como que nós vamos nesse encontro? Preparados. Então nós nos arrumamos, nós preparamos antes em casa. Algumas pessoas pensam até os pontos da conversa e já conversa com a pessoa antes de conversar, para não dar mancada ali. Tem gente assim aí no meio também, conversa antes. Entenda que quando vamos nos encontrar com o Senhor, é importante que tomamos esse cuidado, de conversar antes com Ele, no Espírito. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de João 3, capítulo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Olha quem que era Nicodemos. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Eu vou parar por aqui, mas Jesus ainda repreende ele, como mestre em Israel, não entende dessas coisas, explica um pouco sobre o reino de Deus. Depois entra em João 3,16, que é um texto muito conhecido da igreja, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e todo mundo sabe. A maior parte dos irmãos já ouviram esse texto por várias e várias vezes. Mas o porquê que eu entrei em um período onde estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, buscando o revestimento, experimentando algo novo da parte de Deus, justamente em uma parte onde Jesus está exortando um homem que conhecia a religião da época. Sabe, irmãos, nós temos que nos policiarmos para não entrar nessa condição de fazer tudo certo, mas esquecer o que verdadeiramente é importante, que é a presença de Deus. Esquecer que Deus é soberano, Cristo é soberano, e existe a soberania do Espírito Santo de Deus. E que nós temos que estarmos sensíveis a essa direção. Não adianta entendermos de todas as regras teológicas, de todo o conceito religioso de nosso tempo e de tempos anteriores, e não ter nenhuma experiência e não dar a oportunidade para que o Espírito de Deus seja manifesto em nossas vidas. Então entenda, Nicodemos não conseguia entender das coisas do qual Jesus falava a ele nesse momento,
porque ele estava preso a regras e conceitos religiosos do seu tempo. E muitas vezes nós bloqueamos a ação do Espírito Santo na nossa vida por conceitos e regras do nosso tempo. Então nos encontramos na mesma condição que Nicodemos. Muitas vezes ficamos ali preocupados com o que vai acontecer, ou com o que vão falar de mim, ou o que vão pensar de mim, e nos esquecemos que estamos aqui para cultuar a Deus. Nos esquecemos que estamos aqui para provocar a manifestação da glória de Deus. Existem princípios já pré-estabelecidos e direcionados pelo Senhor, do qual fazemos. Mas fazemos com uma fé, fazemos com uma expectativa, ou fazemos com uma religiosidade? Fazemos o nosso período de jejum antes do Moa. Fazemos os períodos de jejum antes das festas. Fazemos uma preparação em oração. Mas estamos fazendo todas essas coisas com um coração sedento pela presença de Deus, buscando a presença de Deus, perseverando em busca? Ou temos andado simplesmente cumprindo o protocolo, fazendo por fazer? Se eu não fazer, eu não vou ministrar domingo. Se eu não fazer, eu não vou isso pode, isso não pode. Isso é religião. A verdadeira liberdade é você poder, mas escolher não fazer, porque você sabe que não fazendo, Deus se alegra com aquilo na sua vida. Eu posso comer, mas eu abstenho desse alimento, porque eu quero buscar mais a Deus, eu quero amortizar a minha carne, para que o Espírito tenha mais liberdade sobre a minha vida. Não é porque marcou um jejum, mas você desejar o jejum. Não é porque precisa orar, é porque você sente a necessidade de orar. Não é porque você precisa ir no culto ao domingo, é porque nós necessitamos dos cultos, dessa comunhão com os irmãos. Não é porque eu tenho que ofertar, é porque a semente da fidelidade e da generosidade traz frutos e agradam a Deus. É por isso que você oferta, é por isso que você é dizimista. Entenda que não são regras, são modelos de pessoas, de irmãos que já experimentaram coisas na parte de Deus, já tiveram experiências poderosas em Deus, e que por intermédio do testemunho nós buscamos a compreensão de todas essas coisas. Eu sei que muitas vezes não fica, às vezes fazemos meio que no efeito manada, está todo mundo fazendo, a gente às vezes vai. Mas é importante meditarmos e buscar o firmamento na palavra. Todos nós esperamos um avivamento pessoal, mas entenda, todo avivamento precisa de uma estrutura, e a estrutura do seu avivamento pessoal começa na palavra, na comunhão com os irmãos e nos cultos que você começa a participar. Você vê como que estrutura é algo importante. Vou usar algo da minha área. Veja essas máquinas aqui, as que estão próximas da parede. O suporte é pequenininho. Olha lá, ó, o tamanhozinho deles, curtinho. Tá vendo? Olha para essa máquina que veio alguns centímetros para frente da outra. Olha a diferença de um suporte para o outro. Por que o suporte tem que ser diferente? Por conta de uma distância maior, eu preciso de maior estrutura para suportar a envergadura. Então, não adianta eu fazer uma estrutura, querer ter uma grande amplitude de alcance, se eu não tiver uma estrutura que faça a suportação dessa carga. Porque quanto mais para frente eu vou, mais peso eu tenho mais peso é exercido na base. Se eu não tiver uma base que suporte a ponta da amplitude da carga, vira, cai, desmonta.
Então, todo avivamento pessoal é necessário que estejamos embasado na palavra, embasado em fé, embasado numa vida de oração, porque isso vai ser a estrutura para suportar a amplitude da onde eu pretendo chegar. Não tem como você ir longe sem suporte, sem estrutura, sem base. O que normalmente ensinamos na igreja, sem fundamento. Por isso é importante a estrutura, estar fundamentado na palavra. E nesse tempo nós temos vivido o quê? Os discipulados para estarmos fundamentados na palavra. Nós temos vivido os períodos de oração e todas as coisas, e todo um direcionamento fundamentado na palavra. O que isso vai fazer nas nossas vidas? O que isso vai gerar na nossa vida? A estrutura necessária para que o avivamento pessoal aconteça, para poder ser um avivamento local. Aleluia! Os irmãos entenderam o exemplo? Eu quero partilhar o outro texto agora, que estamos falando no Espírito Santo, sobre o Espírito Santo nesse tempo. E aqui nós vimos um homem que teve um encontro com Cristo. E nesse instante aqui da vida dele, depois vai ver que aparecem outros capítulos falando sobre Nicodemos, pelo menos mais umas 2 ou 3 vezes, eu acho. Mas ele não teve ali um revestimento com o Espírito Santo, ele não teve nada, ele teve a dificuldade de entender as coisas de Deus. E eu quero que os irmãos abrem agora no livro de Atos, no capítulo 10. E a gente, quando fala sobre o Espírito Santo, a gente sempre está esperando algo em Atos 2, dia de Pentecostes, e vai. Mas entenda, ali foi o dia de Pentecostes para os judeus. Aqui em Atos capítulo 10, pode-se dizer, em algumas versões fala isso, que aqui foi Pentecostes para os gentios. Aleluia. E eu achei bastante interessante esse texto. Atos capítulo 10, verso 1 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximou dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fritos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como ofertas memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica na beira do mar. Assim que os anjos que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos os que estavam a seu serviço, e compartilhou com eles tudo quanto havia passado, e os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu para o terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximo de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio um estado completo de êxtase. Então viu os céus abertos e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas.
contendo toda espécie de quadrúpedes, e bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, portanto, jamais comia alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não considere impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi levantado novamente para o céu. Aleluia. Eu vou parar por aqui a leitura. Mas quem era esse centurião? Um pagão daquele tempo. Cornélio era o principal militar daquela região de Jope. Tinha uma importância grandiosa dentro do Império Romano. E ele tem algumas características que não são algo assim sobrenatural, não é algo grandioso nessa característica, mas são características de pessoas que costumam já ter passado por um encontro com o Senhor. Qual que eram as características dele? Piedoso, temente a Deus, ele buscava a Deus, tinha uma fome, uma sede por Deus. Ele era um homem de oração a Deus. E se continuarmos a leitura no texto, vai ver que ele estava orando e jejuando quando ele teve essa visão. E então, vemos um outro homem ali que já tinha tido um encontro com Deus, sendo afrontado, que era Pedro, por 3 vezes. Liga alguma coisa? Quantas vezes que Pedro negou a Cristo? E aqui, por 3 vezes, ele teve essa visão. Interessante que manda Pedro ir à casa de Cornélio. Entenda, o Império Romano, eles oprimiam aquela nação naquele tempo. A lei da época proibia um judeu de entrar ou visitar ou participar de qualquer coisa com gentios. E Pedro ali tem aquela visão, ele fica estarrecido, num estado de êxtase, e tentando entender todas essas coisas. Em seguida, chega os 2 servos e o soldado, 3 homens ali na frente da casa. Esses homens chegam ali procurando por ele. Olha, o centurião mandou te chamar para ir lá na casa dele. E o Espírito de Deus fala com Pedro naquele instante. Entenda, o que Pedro estava fazendo no terraço da casa? Orando. Ele estava ali preparando o quê? A estrutura, o suporte, a base. Sabe o que estava acontecendo nessa estrutura gerada em oração na vida de Pedro? O cumprimento de Joel 2:28, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Estava acontecendo justamente a totalidade dessa profecia por intermédio da vida de Pedro, no momento dessa oração que ele estava fazendo. Entenda que um homem judeu daquele tempo jamais iria na casa de um gentio, ainda mais um oficial romano. E Pedro só foi sem reclamar e sem lutar contra isso, porque ele estava em oração e ele já tinha sido confrontado pela palavra de Deus, por intermédio da visão, e então ele vai
até aquele lugar. Ele vai com aqueles homens, caminham por um dia que eu consegui entender na leitura do texto. Ele convida os homens para entrar, depois vai para encontro até esse homem, esse Cornélio. No texto fala que quando ele chega, Cornélio se prostra perante ele. Irmãos, aqui eu comecei a imaginar a diferença de quem tem fome e sede da parte de Deus, às vezes até sai fora da linha por conta dessa sede. Ele não sabia, entenda que aqui era uma pessoa que não conhecia de nada, e como ele teve uma visão de um anjo, que fala com ele, que dá direção para ele acredita naquela palavra que foi dada para ele, envia homens até outra cidade, atrás de Pedro, que vai ali, dá característica onde que Pedro estava ali, hospedado. Esses homens encontram Pedro desloca até a casa dele, e falou, alguma coisa tem para mim. E ele, ali atentamente, oficial, homem de posto importante, não se importou com ninguém que estava em volta. E a palavra fala que ele tinha chamado os amigos mais próximos e os seus familiares para estar presente nessa reunião. Aí eu falei, uau, um pagão, não conhecia de lei, como romano provavelmente cultuava outros deuses, e não sabia, mas de uma forma, Deus recebeu a oferta do coração dele e falou, essa é para mim, e eu vou fazer com que você me conheça. Sabe, irmãos, muitas vezes nós entramos como Cornélio, até numa vida de oração, mas não saímos da condição de conhecidos por Deus, porque ficamos de forma rasa. Características simples, nada sobrenatural que esse homem tinha, de oração, piedoso, e ali ele, generoso, tinha fome por Deus, e isso motivou o coração de Deus a fazer com que ele conhecesse a Deus, cumprindo o derramamento do Espírito. E quando que isso acontece? Em seguida, Pedro manda ele se levantar, e no capítulo 10, no verso 34, inicia-se a pregação de Pedro. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica justiça. Essa é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra, vos muito bem conhecida, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e a salvação, e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo no madeiro. Deus, entretanto, ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que
previamente escolheram para este propósito, por nós que conhecemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, receba o perdão e de todo o pecado, mediante o seu nome. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aleluia! Irmãos, nesse ponto a gente fica, como assim? Entenda, Deus, por intermédio da busca de Cornélio, e por intermédio da busca de Pedro, Deus faz uma ponte para poder fazer com que ele fosse conhecido, o verdadeiro Deus fosse conhecido por Cornélio. Esse homem tinha sede e buscava a Deus. O interessante é que antes mesmo de Pedro acabar a sua pregação, o Espírito Santo vem e toma todo aquele povo, aleluia, como no dia de Pentecostes. Só que aqui agora eram os gentios, e os crentes daquela época, os judeus, que vieram juntamente com Pedro, ficaram olhando e falaram: olha lá, estão exaltando, engrandecendo o nome de Deus, assim como aconteceu conosco lá. E Pedro se levanta e fala: então tragam água, vamos batizar todo mundo, porque Deus veio também para os gentios. O interessante, o que nos instrui nesse tempo, nesse texto, é que Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes nós olhamos para a condição que a pessoa se encontra e a religião já condena ela, que nós não vamos perder tempo com aquela pessoa porque não está de acordo com o que eu acredito. Deixa eu falar para você, Pedro foi confrontado 3 vezes: não torne impuro o que eu purifiquei. Assim diz o Senhor. Ou seja, não é pelos conceitos religiosos que você tem conhecido que você vai impedir a minha obra. Vai lá fazer o que eu estou mandando e leva essa palavra. E aqui, mais um ponto, para que o pregador entenda que não é a presença dele, nem ele, o Espírito Santo, antes dele concluir, toma todo o povo e fala: olha, você veio até aqui sob minha direção, mas deixa que aqui agora eu assumo. E aqueles homens foram batizados e revestidos com o Espírito Santo. E qual é a grandeza dessa mensagem que trouxe esse avivamento para esses homens? Nada que nós já não conhecemos. Conhecemos os feitos e os milagres que Jesus realizou? Conhecemos. Conhecemos que ele foi morto, mas ressuscitou? Conhecemos. Conhecemos que ele foi batizado pelo Espírito Santo depois da pregação de João? Conhecemos. Conhecemos o ministério de Cristo por intermédio dos testemunhos. Conhecemos o ministério dos apóstolos, até que esses homens não conheciam até então. Conhecemos. Sabemos de todas essas coisas. E eu pergunto para os irmãos essa noite: o que impede de termos da mesma fome que a família de Cornélio tinha nessa busca? O que impede de termos da mesma fome do qual Pedro teve? Entenda que no momento que ele teve a visão, Deus colocou uma fome nele. Será que era só uma fome natural? Será que era só uma fome comum? Muitas vezes nós falamos que temos fome de Deus nas canções, mas começa a levar um pouco mais do tempo. Às vezes olhamos para o relógio, começamos a ficar inquietos, começamos a lembrar disso, daquilo outro.
Sabe, irmãos, eu comecei nesse texto olhando e falando: nossa, quantas vezes estamos como Nicodemos? Entendemos de tudo da religião, mas desfrutamos tão pouco da presença de Deus. E quantas vezes pessoas chegam na condição de Cornélio, e às vezes você olha e fala: aí, ó quem chegou aí. E aí ele chega ali e abre o coração dele com aquela fome e a sede na presença de Deus e recebe algo da parte de Deus. É por isso que eu comecei, temos que cuidar para não permanecermos nessa condição de religioso. E essa busca constante, essa fome ser gerada, mas essa fome e essa busca ela é gerada de maneira gradual. Veja o testemunho na vida de Cornélio. Ele orava e buscava a Deus. Ele tinha seu período de oração, ele tinha o seu período de jejum. E dentro do que ele tinha para se guiar, ele tinha ainda algo que muitas vezes nós deixamos a desejar, que é um coração generoso. Engraçado que quando Cornélio conseguiu o testemunho perante Deus e perante os homens, porque quando os servos dele chegam até a casa de Simão, eles pegam e falam: Cornélio mandou vir, homem que tem alcançado testemunho perante o povo judeu. Então, entenda que quando estamos alicerçados com o coração direcionado na posição certa, alcançamos a graça de Deus, testemunho perante o Senhor, mas também o seu testemunho começa a ecoar entre os homens. Então o revestimento com o Espírito Santo, ele vem como um selo, mas nesse caso veio até antes mesmo do batismo, mostrando que não é a condição do qual eu me encontro que impede o agir de Deus. De forma prática, Deus está recebendo a oração do nosso, está recebendo ali o nosso coração. É com o coração que eu me aproximo até a Deus. Não é com o conhecimento natural que eu vou conseguir alcançar o sobrenatural de Deus. É por isso que Cristo exorta Nicodemos falando: olha, não fique surpreso de você não compreender essas coisas. Você está preso, eu estou falando de coisa natural aqui, você não entende. Se eu for falar de espiritual, aí vai bugar a sua cabeça. Você vai ficar ali, quê? Entenda que muitas vezes queremos soluções sobrenaturais agindo de maneira natural. Existem, sim, princípios a ser estabelecidos. E dentro desses princípios, um é a perseverança. Às vezes começamos a orar, aí a hora que está quase fluindo, não, está na hora de ir embora. Ou às vezes na hora que está quase fluindo, alguém passa ali. Irmãos, esse homem era homem importante. A fome era tanta, quando veio o enviado de Deus, ele já falou: opa, com toda reverência, não, então levanta, opa, então vamos conversar. E ele conta tudo o que aconteceu. Sabe, o testemunho pessoal de cada um de vocês vai fluir de maneira natural a partir do momento que esse revestimento vem e que essa fome é gerada dentro de nós. E nesse instante, nós temos a oportunidade, se você não tem fome, de pedir essa fome, e se você está com essa fome, de pedir o alimento que vem do alto. Aleluia! Você começa a orar e começa a pedir: Senhor, enche a minha vida. Espírito Santo, vem com o teu poder, toma a minha vida, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado. E cada culto não ser algo que eu venha como supervisor de culto,
mas eu venho para entregar o meu culto a Deus. Eu venho com o intuito de entregar a minha adoração a Deus. Eu vou me alicerçar na palavra? Sim, vou. A palavra é fundamento? Sim, é fundamento, é estrutura. Mas a fome do meu coração, a direção do meu coração tem que estar voltada na adoração a Deus. Essa foi a diferença entre Cornélio e Nicodemos nesses textos. O coração de um estava voltado em buscar a Deus, a se encher de Deus, em agradar a Deus, e ele entendia que, sendo generoso, e ele entendendo que essa busca por intermédio de oração, de jejum, funcionava, ele acreditou e foi fundo nisso. E o outro entendia das leis, guardava as leis, mas de forma assim: eu tenho compromisso de guardar a lei porque está falando que é a lei. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. E o outro, bom, eu não sei o que pode e o que não pode. Eu sei que eu quero conhecer a Deus. E eu vou entregar a minha vida para Deus. E eu quero me encher mais de Deus. E eu vou buscar a Deus até que Ele venha. Algo começou a acontecer na nossa igreja local, que eu acredito que muitos aqui já começaram a despertar para isso. Às vezes no corre-corre da semana, muitos têm pouco tempo para dedicar a palavra, até mesmo a oração. Embora nós arrumamos tempo para tantas coisas, né? E então começamos a realizar o culto pré-serviço. Irmãos, quem aqui faz churrasco? Eita, só eu e mais um ou dois? Ei, meu Deus. Quando você acende o churrasco, a churrasqueira ali, o que acontece de primeira mão? Fumaça só. Amém? Tá. Mas depois que a fumaça passa, que o fogo vai se espalhando, a brasa vai ficando aquecida ali. Quem é acostumado a assar carne, ele nunca vai colocar a carne já a hora que começou o fumaceiro. Está lá o fumaceiro, ele coloca a carne ali no meio da fumaça. Quem é acostumado não faz isso, porque vai dar um gosto desagradável na carne, vai estragar a carne. Então você espera ali o fogo dar uma aquecida, dar uma espalhada naquela brasa. Aí quando ela está na temperatura que você deseja, dependendo da carne, eu ponho a mão ao contrário. Aí você coloca a carne, aí você escuta aquele chiado, né? Que todo mundo gosta de ouvir. Enfim, deixa eu falar para você. O culto pré-serviço, para nós, é o processo de acender o fogo aqui dentro dessa igreja. Aleluia. É a hora que às vezes você chegou com todas as pendengas suas da semana aqui, e que só em 2 horas de culto você não vai conseguir estar como labareda de fogo. Então o culto pré-serviço vem com a finalidade de acender o fogo. E aí nós que somos os ministros na casa, recebemos esse fogo da parte de Deus, aleluia, para poder o quê? Aquecer toda a igreja quando chega. Aleluia. O MOA é o processo de revisão desse fogo. Sabe, irmão, se você ficar aqui todos os períodos, você vai ver Deus usando a vida de cada irmão de uma maneira diferente. E se você ficar aqui todos os períodos, eu duvido se Deus não vai usar da sua vida por intermédio da intercessão na vida de outras pessoas. Então, se nós viermos aqui com um coração religioso, não vamos entender as coisas de Deus e muito menos receber algo da parte de Deus. Mas se virmos
com a fome que Cornélio estava e com o coração aberto do qual ele se encontrava, eu quero falar para você, hoje é dia de avivamento e dia de renovo, porque hoje foram 12 horas de adoração a Deus aqui neste lugar. Entenda que tem um período de aquecimento e de acender o fogo, mas aqui somos labaredas, somos incendiados pelo Senhor todos os dias. E nesse instante eu quero convidar os músicos a se colocarem nos seus postos para mandarmos fogo. Na verdade não, a fumaça já foi, a brasa já está no ponto. Pergunta para o seu irmão, e a carne? Fala, é a sua. Aleluia. É a sua carne que vai ser queimada agora, aleluia, mas para que o seu espírito possa ser vivificado no Senhor nessa hora. Vamos nos colocar de pé, aleluia. E começa a orar, irmãos. Não espera o ministério de louvor, não. Deixa eu falar para você, a brasa, a hora que está quente, se o churrasqueiro pôr a mão, ele queima. Aleluia, não espera o churrasqueiro chegar no ponto não, já vai abrindo o teu coração e já vai começando essa busca. Se você tem buscado um avivamento pessoal, a hora é agora, começa a buscar, começa a orar e fala, Senhor, toca em mim, volta naquele ponto que você já experimentou um dia na presença do Senhor, faça como o Cornélio fez, não importa com quem está do seu lado, nem quem que está aqui, começa a buscar e começa a intensificar, até que ele venha e vai colocando o seu coração na presença de Deus e pedindo para que o Espírito Santo venha e toca em você para te capacitar a fazer as obras do Senhor nesse tempo, aleluia. Começa a abrir a tua boca com intensidade, buscar a Deus. Começa a clamar de uma maneira que você ainda não clamou, ou há tempo não clama. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Você pode vir aqui à frente que vamos orar com você. Os pastores podem estar me ajudando. Busca esse revestimento.
deixa queimar, 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 deixa queimar. Assim como Deus usou da vida de Pedro para levar o avivamento até a casa de Cornélio, Deixa queimar, deixa queimar, deixa Deus vai queimar, tocar na sua deixa vida queimar, nessa hora agora. deixa queimar, deixa queimar, Você é livre. deixa queimar, deixa queimar. É você e Deus agora nessa busca. Queimar, deixa queimar, deixa queimar. E os enviados do Senhor que estão à frente para ministrar sobre a tua vida nessa hora. Deixa queimar, 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 deixa Senhor Deus, queimar, deixa queimar, deixa nós somos pequenos, tão fracos, mas o Senhor é grande. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É o Senhor que faz a obra.
ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio, eu quero o teu transbordou e encheu meu coração. O teu amor 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 transbordou e encheu Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio.
meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti, o meu coração Nós te agradecemos por esse momento tão precioso.
Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada irmão. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus. Retorno de cada um e volta para os seus lares. Embora o nosso desejo, ó Deus, é permanecer adorando ao Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Que os cultos aqui agora continuem pelas ruas onde passarem, pelas casas onde chegarem, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um ao seu retorno para o seu lar, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está feliz com o Senhor, você é livre para aplaudir a Ele, a glorificar. Aleluia.